Olá pessoal, bem-vindo de volta. Como eu falei no final da última aula, hoje a gente vai entrar numa parte um pouco mais teórica, mas ao mesmo tempo um pouco mais interessante. Então, eu espero que vocês achem isso, né? E eu acho que vão ser coisas bem legais para vocês entenderem por que o Anki é tão eficaz na proposta dele de te fazer memorizar uma coisa à força, praticamente. Então, eu vou passar por alguns conceitos. Ainda é uma questão um pouco introdutória, né? A gente não ainda vai ver o programa, nem como usar ele, só que são conceitos que eu acho que vão te dar confiança de usar ele, de insistir um pouquinho com ele, porque você vai entender como ele é tão eficaz. Então, antes de entrar exatamente nele, vou explicar basicamente três conceitos e a gente vai ver que ele é a junção desses três conceitos. E são três conceitos bem interessantes para quem estuda para concurso ou por curiosidade mesmo. E a gente vai ver que o Anki trabalha com esses três conceitos de uma forma muito bem feita. Então, o primeiro conceito é a diferenciação entre estudo ativo e estudo passivo. Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. É um assunto que eu já conhecia um pouco, mas eu aprendi muito na Liga da Aprovação lá do Meirelles. E aí lá ele destrinchou bastante. Eu vou repetir algumas coisas que eu aprendi lá, então dá um pouco de crédito aí para ele também. Embora tenha algumas coisas aqui que depois eu aprendi, né, que eu vi de outros lugares também. Então, basicamente, o estudo ativo e o estudo passivo. Antes de entrar nisso, eu já explico que não existe um estudo que seja totalmente ativo, nem um estudo que seja totalmente passivo. Então, em todas as técnicas de estudo que a gente tem, seja ler o PDF, fazer questão, resumir, revisar, qualquer coisa, a gente vai ter as duas ideias ao mesmo tempo. Uma ideia de estudo ativo e uma ideia de estudo passivo. E embora não exista um estudo completamente ativo, nem um completamente passivo, os conceitos são antagônicos. Então, o que tende a ser mais ativo tende a ser menos passivo e vice-versa. Então, o que é um estudo passivo? O estudo passivo é um estudo relativamente fácil. É aquilo que você praticamente não faz força, você fica lá recebendo a informação e pronto. Você não interage com o que está acontecendo. Então, é basicamente você assistir uma aula sem prestar muita atenção, é você ler um PDF olhando mais, prestando atenção no vizinho conversando lá fora, você assistir uma videoaula viajando na maionese, pensando o que tem que pagar amanhã, boleto, buscar filho na escola, enfim. Então, esse é um estudo muito passivo, né? Um estudo que você se envolve pouco com o que está acontecendo. Já entrando no estudo ativo, para a gente fazer o contraponto, como são conceitos antagônicos, o estudo ativo é o que é difícil. É o que é chato, é o que frita o miolo. Mas é o que frita o miolo, mas sem ser um estudo errado, né? Tem que ser um estudo certo, só que muitas vezes o mesmo certo frita muito os miolos, né? Tipo matemática financeira, principalmente, que a gente fica fazendo muita conta. Ou às vezes, quando é um conceito muito complexo, a gente fica... Parece até que vai sair fumacinha da cabeça, mas isso é um estudo ativo, isso você está fazendo força para entender. Então, isso é muito importante, esse é o estudo que a gente sempre quer. Por que isso é o que a gente quer? Porque o estudo ativo é o que de fato vai fazer você colocar aquela informação no fundo do seu cérebro na memória de médio e longo prazo. Porque se você faz o estudo passivo, se você ouve uma videoaula mais ou menos e tal, se alguém te perguntar logo em seguida, é possível que você se lembre do que o professor falou. Então, se você acabou de ver uma aula, sei lá, de DFC, é possível, se você pegar uma DFC logo em seguida, igual o que o professor fez, é possível que você vá lá e consiga resolver. Mas se você tentar fazer isso dali a uma semana, certamente você não vai conseguir, se você não tiver tido esse envolvimento com a aula, se você não tiver interagido com a aula. Então, o estudo ativo é aquele que você se envolve. Então, o professor estava explicando, você estava lá anotando, você estava prestando atenção, você estava tentando correlacionar com aquela outra parte da matéria. Isso tudo ativa o nosso estudo e coloca essa informação na nossa memória de médio e longo prazo. Então, é isso que a gente quer. Para a prova, a gente tem que ter informações na memória de médio e longo prazo, porque a matéria é muito grande, então você vai ficar muito tempo estudando aquilo e, naturalmente, você vai esquecer se essa informação estiver na memória de curto prazo. Então, até você terminar a matéria, o começo da matéria você já esqueceu. Então, a gente tem que tentar botar a informação sempre na memória de médio e longo prazo. E, para isso, a gente precisa ativar o nosso estudo. É por isso que, muitas vezes, vale a pena fazer uma revisão de véspera, porque você vai colocar a informação na memória de curto prazo. Mas como a prova é em curto prazo, né, é amanhã ou sei lá, semana que vem que seja, pode ser que você se lembre. Agora, ninguém se prepara, né, para o estudo para um concurso de alto nível começar uma semana antes da prova, né? Isso não existe. Então, normalmente a média é de 2 anos, então você precisa aprender uma coisa hoje e tentar se lembrar dela daqui a 2 anos, né, em média. Claro que isso é só uma estimativa.
como que o estudativo faz a nossa memória conseguir buscar informações que estavam lá no fundo do nosso cérebro? Por que que isso acontece? Uma analogia que os cientistas usam muito, que é bem interessante, é que é como se a informação estivesse lá no fundo do nosso cérebro e o caminho para chegar até ela fosse primeiro uma estrada esburacada, uma estrada de terra, toda cheia de curvas, enfim, cheia de buracos. E a cada vez que você passa por aquele caminho, então a cada vez que você faz força para lembrar aquela informação, é como se essa estrada fosse sendo pavimentada. Então, isso aos poucos. Senão, a primeira vez que você lembra, é como se fosse lá e tapasse os buracos. A segunda vez que você lembra, é como se fosse lá e colocasse uma brita. A terceira vez que você se lembra, você fosse lá e asfaltasse, depois sinalizasse, depois deixasse ela mais reta, triplicasse, enfim, essa é uma analogia, porque aí cada vez que você lembra dela de novo, vai ficando mais fácil de lembrar da próxima vez. Então, o estudativo fortalece essas sinapses, né, do cérebro, faz você percorrer aquele caminho várias vezes, para que na hora da prova, né, que é a hora que a gente precisa, a gente já tem um caminho ali bem pavimentado, né, triplicado, que você só vai buscar lá no fundo do seu cérebro bem de boa. Então, essa que é a ideia, né, por que o estudativo é tão importante para o estudo para concurso. Quais são os exemplos de estudos ativos? Então, a gente tem resolver questão, por quê? A questão ela não te dá nenhuma dica, ela não tem, se você ficar passiva lendo o enunciado da questão, você não vai conseguir marcar. Então, ela vai te envolver, ela vai te perguntar uma coisa, ela vai te propor uma ação que você tem que tomar. Então, ela vai te tirar da sua zona de conforto, né, usando um termo da moda. Então, isso é um estudativo, você vai ter que buscar a informação do seu cérebro sem nenhuma dica. O que mais? Você elaborar um material de revisão sem consulta, por exemplo, que seja um rascunho só. Você fala, você acabou de ver uma videoaula, você pega, enumera os tópicos que o professor falou, sem consultar o vídeo de novo. Isso é estudativo. Explicar uma matéria, seja para você, seja para um amigo, de novo, sem consulta. Porque se for consulta, você vai consultar e passivamente você já vai repetir o que leu ali sem necessariamente ter entendido tão bem. Quando você não consulta, você obriga a ter entendido para depois, né, saber explicar mesmo o que aconteceu. E o último tipo de estudo ativo é por meio de flashcard, que é o que o Anki simula, né? Ele simula um flashcard tradicional, né, de uma forma virtual, e flashcard é o que a gente vai ver no próximo tópico. Então, basicamente, a gente quer sempre um estudo ativo, que é o que vai fazer você decorar. Então, basicamente é isso. Então, o estudo ativo é o que a gente quer fazer, já que a gente precisa de botar informação no médio e longo prazo, e o Anki trabalha com o estudo ativo. Um card bem feito vai fazer o seu estudo ficar bastante ativo e vai aumentar a efetividade do Anki. Então agora vamos para o nosso segundo tópico, que é o que são flashcards. Flashcard é nada mais nada menos do que uma pergunta e uma resposta. É como se fosse uma questão de concurso, mas ela tem a sua peculiaridade. O que é? Você vai ver a pergunta e você não vai ter alternativa, você vai ter que pensar de cabeça. Então o flashcard tradicional ele era um cartão, como se fosse um cartão de papel desse tamanho, que tinha uma pergunta na frente e a resposta no verso, é só isso. Então a ideia era você fazer uma pilha desses cartões e ir pegando e lendo a pergunta. Quantos ministros tem o STF? Aí você vai pensar, acho que são 11. Aí você pega e vê a resposta. Então a gente vê que é um estudativo, você vai ter uma pergunta, se você ser convidado a responder ela sem nenhuma dica. Então você não vai ter como só repetir o que alguém acabou de te falar, não, você vai ter que buscar a informação que você viu, né, provavelmente há meses atrás, ou quem sabe até anos. Então, isso é um estudativo. Só que o Anki é um software, né? Então ele simula essa ideia, né, do cartão na tela. Então ele vai te mostrar uma pergunta, você vai ser convidado a responder, vai conferir a resposta e depois vai dizer para ele se acertou ou se errou. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o Anki vai pegar essa ideia de flashcard, né, do flashcard, que é uma forma de ativar o estudo, como a gente já viu, e vai simular isso para você no computador ou no celular, né? E o terceiro tópico, que está dentro, né, das ideias do Anki, é o conceito de Spaced Repetition System. Então, é um sistema de repetição espaçada. Ora, que raios que é isso, né? Antes da gente entrar também, né, no SRS, né, que é o Spaced Repetition System, a gente tem que explicar o conceito de curva do esquecimento. Então, basicamente, né, eu não vou entrar aqui em polêmicas, eu vou fazer uma explicação bem superficial, até porque há muita gente que discorda um pouquinho do uso dela, né, no contexto de concursos. Tem um vídeo do Vitor Menezes, né, do Tech Concurso, que questiona isso muito bem, aqui no YouTube também.
Mas eu não vou entrar nessas polêmicas, né? Eu vou trazer a ideia, porque a ideia sim faz sentido e indiretamente é plenamente aplicável, né, na aprendizagem, mas saiba que é polêmico, não se aplica completamente, né, da forma que os cientistas falaram lá atrás. Então, a curva do esquecimento tem essa forma. Então, o que esse gráfico maluco quer dizer? Basicamente, a ideia aqui é a primeira vez que a gente teve contato com uma informação. Então a gente teve o primeiro contato e aqui é o grau de memória. Então a facilidade que você tem de resgatar aquela informação do cérebro. Então se eu te der uma informação aqui agora, você está nesse momento aqui. Seu grau de memória está lá em cima. Né? A gente está aqui nessa curva vermelha. A gente vai seguir essa curva vermelha e vai ficando cada vez mais difícil de se lembrar dessa informação. E o que acontece? Se a gente for exposto novamente a essa informação, então aqui a gente foi exposto pela segunda vez àquela informação, né? A gente teve esse primeiro contato e aqui foi a primeira vez que a gente repetiu, né, aquela informação, digamos assim, que a gente se lembrou dela. Então, o que acontece? A gente vai ter a primeira exposição, a gente vai seguir aqui e vai começar a esquecer. A partir do momento que você se lembrou dela uma vez, a gente sobe para cá de novo, né? A gente foi exposto a ela de novo, então vai ficar aqui quase em 100% de novo. E vai começar a descer por essa curva aqui agora, se a gente não for exposto de novo. Aí vamos supor que a gente seja exposto novamente. Então a gente teve a primeira exposição aqui, aí se lembrou a primeira vez e se lembrou a segunda vez. Então a gente vai seguindo aqui. E a gente observa que os cientistas perceberam que essa curva vai ficando cada vez menos íngreme, né? Ela vai ficando cada vez mais na horizontal, tendendo, né, no final como se fosse uma linha reta. Essa linha reta seria que você nunca mais esqueceria, né? Passariam os dias aqui e ela ainda estaria aqui numa memória de curto prazo. Então, a ideia é essa, da gente ser exposto à informação, deixar passar um tempo e ser exposto de novo, deixar passar um tempo e ser exposto de novo, e assim vai. Quanto mais repetições, né, e o ideal é que tenha um tempo entre essas exposições, a gente deixar essa curva dessa informação específica o mais horizontal possível. E essa é a ideia do Spaced Repetition System, o sistema de repetição espaçada. Então, ele vai pegar essa ideia de você vê uma vez, deixar passar um tempo, aí vê de novo. Então é uma repetição espaçada, né? Então, para deixar essa informação na nossa memória de longo prazo, como a gente já falou. Existem algumas coisas, né, alguns conceitos um pouco ultrapassados, né, de estudos de revisão de 24 horas, de 7 dias, de um mês, de 3 meses. Bom, eu respeito, né, quem ainda usa, eu estou falando ultrapassado na minha opinião. Mas eu acho que isso é uma forma muito mais inteligente de se usar essa mesma ideia. Porque quando você faz 24 horas, 7 dias, 30 dias, você faz aquilo para todas as informações. E muitas vezes você já pegou aquela informação de primeira. Às vezes você já vê uma coisa e nunca mais esquece. E eventualmente você precisa de mais do que aquele tanto de repetições para realmente chegar na prova e se lembrar. E o Anki vai fazer esse processo de repetir mais frequentemente para as informações que a gente tem mais dificuldade. Então ele vai fazer uma curva ideal para cada informação que ele tentar te mostrar. E isso tem um ganho gigante, porque o que você já aprendeu de primeira, ele vai te mostrar mais umas 3 vezes e pronto. Ele vai perceber que você já sabe aquilo. E o que você fica martelando lá, não decora, ele vai te mostrar ele quase todo dia para te forçar a decorar. Então, essa é a ideia, né? Esses foram os 3 conceitos que estão por trás do Anki. A gente vai ver como que ele trabalha com esses 3 conceitos muito bem. E eu acho que você já começa a entender o tanto que pode ser interessante isso, né? É um programa que identifica aonde estão suas dificuldades e martela ali para você. Ele te leva a martelar. Você não precisa fazer muito mais coisa. É só você tentar lembrar e informar para ele, ó, isso aqui eu esqueci. Aí ele, beleza, já pula pro próximo. Isso aqui eu lembrei. Aí ele, beleza, ele anota isso, ele sabe que você está tendo mais dificuldade nisso ou naquilo e vai expor aquilo lá para você mais vezes. Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar vendo, né, o conteúdo do nosso curso e espero vocês lá.